Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o 6. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, lendo esses versículos hoje, eu quis compartilhar nessa reflexão, pensando o seguinte, que quando a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós podemos observar que não quer dizer que nós não vamos ter alguns comportamentos errados ou que nós não vamos pecar, mas que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, por Cristo ter morrido na cruz. E uma coisa interessante que quando diz que no versículo 3, e me chamou muita atenção, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Então nós temos a lei ela é importante, mas a lei por si só é incapaz de transformar o ser humano. O que a lei pode fazer quando uma pessoa pratica o mal? Por exemplo, uma pessoa mata, essa pessoa vai ficar presa um tempo. Essa pessoa mudou o comportamento? Não. Ela só está presa, ela está impedida de praticar o mal. Essa pessoa roubou, essa pessoa está presa. Ela mudou o comportamento? Não, ela não mudou. Essa pessoa está impedida de praticar o roubo. E aí fala que está enfraquecida. Por que essa lei é enfraquecida? Por causa do pecado. Então essa lei, ela não é capaz de mudar a mentalidade do ser humano. Ela tem o poder de fazer com que essa pessoa mudar o comportamento temporariamente. Por que ela muda o comportamento temporariamente? Porque aquela pessoa está presa em um ambiente, por isso ela não pode fazer. Mas a lei não é capaz de mudar a mentalidade dessa pessoa. Então essa pessoa vai sair e vai cometer as mesmas coisas e mais. E toda regra há exceções. A exceção é a pessoa sair de um ambiente deste dizendo, nunca mais eu volto para lá, vou mudar de vida. Mas normalmente o que a gente vê são pessoas que entram de uma forma e saem piores. É como se fosse uma escola lá para o mal. E quando nós lemos que a lei ela está enfraquecida, ela não é capaz de realizar, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida, porque a lei ela não pode livrar do pecado e da morte. Olha que interessante, a lei está aí, ela é muito clara, mas ela por si só, ela não pode livrar do pecado e da morte. Ela não tem esse poder, mas precisou que Cristo viesse e tivesse a morte de cruz. Estou lendo a mensagem, estou chegando ali, também olhando o tempo. Essa morte de cruz para que nós tivéssemos essa oportunidade de ter a vida eterna, de ter uma mudança na mente. Por isso que a Bíblia diz, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos essa palavra. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós somos libertos. Tendo essa libertação, nós temos uma mudança na mentalidade. Mudando a mentalidade, nós mudamos o comportamento. Olha que coisa linda. E quem faz isso? É o poder de Deus. É o poder transformador dessa palavra.
E aí falando sobre o caráter, a lei não muda caráter, a lei muda o comportamento temporariamente. Mas Cristo transforma a mentalidade. Através da palavra somos libertos de comportamentos obtidos por pensamentos e experiências contrários ao que é correto. E enquanto eu estava escrevendo aqui também, é um tira e põe óculos, né? Porque meu óculos é só para ler. E aí eu tenho que ficar tirando, enfim. Eu estava pensando o seguinte, uma criança, ela cresce num ambiente de mentiras, de violência. Essa criança, ela vai entender que aquilo é natural, a mentira, a violência. E como é que ela vai comportar? Da mesma forma. Então essa criança, ela vai crescer com um mau caráter, com um mau comportamento. Como é que essa criança, esse jovem, esse adulto vai mudar o comportamento? Através do conhecimento da palavra do Senhor. A lei por si só não vai ser capaz de barrar este adulto. A lei por si só não vai ser capaz de mudar o pensamento deste adulto. Mas a palavra do Senhor, através do poder de Deus que há nessa palavra, que é a própria palavra do Senhor, ela traz uma libertação. Trazendo essa libertação, essa pessoa, ela vai mudar o seu caráter. Porque todos nós temos o caráter, bom ou ruim. Quando uma pessoa tem um encontro com a palavra de Deus e é transformada e é liberta, ela vai sair desse mau caráter, desse mau comportamento para o bom caráter. E que o bom caráter se revela na consistência do que se acredita e faz. Então, quando a pessoa entende o que é correto, essa pessoa, ela vai passar a fazer o que é correto, porque o bom caráter não está só em falar. A pessoa que tem um bom caráter, você vai observar as atitudes do dia a dia, porque falar bonito é muito fácil. O difícil é o dia a dia, nós observarmos como essa pessoa se comporta diante da situação. E aí, o mau caráter é a ausência dos princípios morais. Então, uma pessoa que não teve um encontro com a palavra de Deus, que é só pela lei, ela vai ser barrada em muitas coisas, porque ela não vai ter o Espírito Santo para dizer, olha, isso está errado. E somente a lei, muitas das vezes, nós vamos nos pegar praticando o mal. O que nos impede de praticar o mal é a presença de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo nos incomodando a não praticar o mal, porque a lei por si só, por causa do pecado que habita em nós, a lei não é suficiente para nos impedir de pecar, mas a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, nos mostrar que estamos errados, nós vamos mudando o nosso caráter, nós vamos sendo transformados no caminho. Então é essa palavra que eu quero deixar para a nossa reflexão neste vídeo, que a presença do Senhor, além de nos dar salvação, que é o principal, é o mais importante, a palavra do Senhor diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque nós, através de estarmos em Cristo, nós vamos praticar o que é correto. Nós vamos errar, mas nós vamos reconhecer que estamos errados, porque nós vamos ter este bom caráter, o caráter de Cristo. Nós vamos ter os nossos olhos abertos através dessa palavra que nos mostra quando estamos errados e temos o Espírito Santo. Então é essa reflexão que eu quero deixar neste vídeo, que nós possamos buscar, através dessa palavra a cada dia, praticar o bem, falar o que é correto e praticar o que é correto. A única maneira de alguém olhar para nós e reconhecer que nós somos semelhantes a Cristo é praticar o que Cristo praticou. É fazer o que Ele deixou para nós fazermos. Agora, se nós falarmos o que é correto e fazermos o que é errado, nós estaremos tendo um mau caráter, estaremos tendo um comportamento de uma pessoa de mau caráter. Mas quando somos chamados por Cristo, temos a vida transformada. Nós viramos perfeitos? Não existe perfeição em nós. É uma luta diária, mas nós temos o Espírito Santo para nos moldar, para nos mostrar que estamos errados. Então, a lei por si só não muda ninguém.
não muda caráter. A pessoa pode até fazer por medo, pode até fazer para não ter que ir preso, mas a palavra do Senhor traz libertação. Nós passamos a fazer o que é correto porque sentimos a alegria de estar fazendo o que é correto, porque temos o Espírito Santo, porque sabemos que tudo que está preparado para nós não se compara com aquilo que nós estamos vivendo aqui. Então eu quero te encorajar nesse vídeo a andar como a palavra instrui, a fazer o que é correto, a ter um bom caráter. Não importa o que você vivenciou na sua família quando você era pequeno, não importa quais os amigos que você tem hoje, mas você pode decidir, através de conhecer a palavra do Senhor, ter um bom caráter. O lugar que você está não precisa ser o lugar que define quem você é. Você pode, através da palavra do Senhor, ter um bom comportamento e automaticamente as pessoas que têm um mau comportamento, elas vão afastar de você. As pessoas que mentem não vão querer ter comunhão com você ou estar perto de você, porque você vai passar a falar a verdade, você vai passar a ter um bom comportamento, um caráter bom. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que possamos ser essa referência através do que a palavra diz, para que outras pessoas também desejam ter um bom caráter, o caráter de Cristo. Que o Senhor te abençoe.